Esse garotinho aí nem tem ideia de que um mês atrás o clima no Vasco era completamente diferente. Nos últimos 3 jogos, o time ganhou confiança, 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos conquistados. Só 2 a menos do que o Vasco tinha conseguido nas outras 16 partidas do Brasileirão. Os reforços que chegaram no meio do ano tinham noção da situação complicada. E chegaram com vontade de mudar isso. Contra o Atlético Mineiro, Serginho, que antes estava no futebol turco, ganhou a segunda chance como titular e fez o gol da vitória por 1-0. Foi um momento especial na minha vida, acho que o momento mais feliz da minha vida até agora, porque é incrível. Agora que já passou a euforia da vitória em cima do Atlético Mineiro, o vascaíno espera a estreia do francês Payet, que pode ser regularizado essa semana e estrear no próximo domingo contra o Palmeiras, lá em São Paulo. O Vasco tenta agilizar a regularização do novo camisa 10. Por ser um jogador europeu, o processo é um pouco mais lento. Ainda falta muito para terminar o campeonato. O Vasco está a 5 pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Nesse momento, a única certeza é que o ambiente melhorou, o que pode ser fundamental daqui para frente. O grupo está motivado, agora muito mais, depois dessa vitória, e vamos, pouquinho a pouquinho. Após uma longa batalha judicial, o Vasco finalmente voltou a jogar no Maracanã. O duelo contra o Atlético Mineiro marcou o reencontro do clube com o estádio que atualmente é gerido por Flamengo e Fluminense e, claro, com a sua torcida. Mas, afinal de contas, qual o desempenho do Vasco jogando no maior estádio do Brasil desde que a dupla Fla-Flu assumiu a gestão do estádio? Bom, primeiro é importante ressaltar que esse nosso estudo começa em março de 2019, quando rubro-negros e tricolores assumiram a gestão do estádio. De lá para cá foram 12 jogos, 6 pelo Campeonato Brasileiro, 5 pelo Campeonato Estadual e 1 pela Copa do Brasil. São 4 vitórias nesse período, uma contra o ABC, uma contra o Botafogo, uma contra o Cruzeiro e esse último domingo contra o Atlético Mineiro. O Vasco também empatou 3 vezes e perdeu em 5 oportunidades, tendo marcado 10 gols e sofrido 14 enquanto mandava os seus jogos no Maracanã. Como visitante no Maracanã, o Vasco jogou em 11 oportunidades, 6 pelo Campeonato Estadual e 5 vezes pelo Campeonato Brasileiro. Nesse período, enquanto visitante, o Vasco venceu apenas em 2 oportunidades, as 2 contra o Flamengo. Outros 3 jogos terminaram empatados e o Vasco saiu derrotado em 6 oportunidades. Nós separamos também a utilização do estádio ano a ano do Vasco. Em 2019 foram 4 partidas, em 2020 também 4 partidas. Em 2021 o Vasco fez apenas 2 jogos no Maracanã, sendo o ano que o Vasco menos usou o estádio. Em 2022 voltamos a ter 4 partidas do Vasco no Maracanã. Nesse ano de 2023 é o ano que o Vasco mais utilizou o estádio desde que esse contrato novo começou. Foram 9 partidas até aqui, sendo 4 delas pelo Campeonato Brasileiro, 2 como mandante. Todos esses nossos números foram um levantamento do espião estatístico do GE. Globo. E a pergunta que fica é a seguinte: mesmo com o desempenho esportivo não sendo dos melhores, até quando será que dura essa guerra para saber quem pode ou não jogar no Maracanã? Não entrando no mérito e longe disso, e nem comparação, né? Mas os processos do Ramon Dias, né? Chegando agora, apesar de ser recente, a gente vê pelo menos a estrutura, né? A plataforma de estrutura de jogo é diferente, mas os processos dos treinamentos, o nível de intensidade, ele aumentou, ele é diferente, é dentro de uma normalidade que você já teve com outros treinadores na tua carreira. O que você acha, assim, sem comparação nenhuma, é só como característica do Ramon? O que você vê de potencial na característica do Ramon que pode ter feito que o Vasco tivesse um ganho nesses 3 jogos, principalmente? Olha, o Ramon pede muita intensidade, mas eu também já trabalhei com outros treinadores que pediam muita intensidade. Por exemplo, o Crespo mesmo no São Paulo, que chegamos até a ser campeão na época dele lá. Então, assim, eu também já estava um pouquinho acostumado com esse tipo de intensidade, porque eu já tinha trabalhado com outros treinadores que foi assim, né, que trabalhou dessa forma. Mas eu acho que foi mais a chavinha também, né, de comprar cada vez mais a ideia. A gente também, quando também era o treinador, o Barbieri, a gente também estava fazendo melhor para que viesse o resultado. Infelizmente não veio, mas independente, cara, de qualquer coisa,
de característica de treinador, da forma de trabalho. A gente trabalhou muito a parte que a gente tinha que trabalhar, né? Que era suportar a pressão, que é mais na mente do que qualquer outra coisa, né? E hoje ele pede bastante intensidade, estamos trabalhando bastante, estamos nos dedicando bastante. Eu tenho muita fé que vamos sair dessa. Aonde esse Vasco pode chegar? Esses últimos 3 jogos, é o real potencial que essa equipe tem? Caio, muito obrigado pelas palavras. Só vou pegar um gancho que em todo momento que eu estava ali na frente, eu aprendi na minha vida que o grande homem, o grande atleta, ele aparece num momento difícil. Eu nunca vou correr de estar com o meu grupo, de lutar pelos meus companheiros, seja qual momento for. Eu vou estar ali em qualquer momento. E o momento que estamos vivendo agora me faz cada vez mais acreditar que podemos chegar onde a gente pode chegar o mais longe possível, que é brigar na parte de cima da tabela. Eu acredito, cara. Eu acredito. Se eu não acreditasse no momento que a gente passou de dificuldade, eu não estaria ali colocando minha cara a tapa, sabe? Eu sempre acreditei desde o começo, eu sempre acreditei nos meus companheiros, num trabalho que está sendo feito desde o começo. Eu sempre acreditei e continuo acreditando que o Vasco pode subir cada vez mais na tabela e estar entre os grandes de onde não deve sair.